Boa tarde no Brasil e ben ritrovati. Bem-vindos. Hoje é um encontro muito particular e já se vê que muitos amigos estão unidos a nós e agradecemos a participação de todos, neste caso, inclusive dos amigos do Brasil. Questa sera è un incontro che ci teniamo molto, molto particolare. Ci sono degli amici del Brasile, amici italiani, e cercheremo un po' di accontentare tutti per quanto riguarda l'idioma. Perdonatemi già in partenza se casomai mi dimenticherò e mi sfuggerà qualcosa. Quando c'è un argomento molto interessante, io sono la prima che mi invaghisco e voglio imparare, voglio sentire, a volte mi scordo anche di tradurre, ma spero che questa sera di essere tutto a posto. Dottor Sérgio è già con noi. Dottor Sérgio Felipe de Oliveira venne in Italia già negli anni 2000, sono diversi anni che lui visita l'Italia, è venuto innanzitutto o inizialmente con una carovana di altri medici brasiliani, poi negli anni anche da solo, ha fatto delle ricerche, degli studi e ha lavorato e collaborato molto con un italiano che molti di voi conoscete, che si chiama Daniele Goulart. Quindi il dottor Sérgio Felipe è già di casa in Italia ed è per questo allora che noi lo introduciamo e lo ringraziamo moltissimo per questa opportunità di questa sera. Boa tarde, boa noite. Olá, Regina, olá todo o público que está aqui conosco, un grande prazer. Lui ci saluta e dice che è un grande piacere. Ed è comunque una live che non siamo abituati a fare, nel senso che è la prima che facciamo sulla sua tematica, no? Eu disse que é uma live que a gente não está acostumado a fazer, né, Sérgio? É a primeira vez que nós vamos falar deste tema. E vendo amigos que já estão chegando aqui, Sérgio, que estão cumprimentando, eu vou até passar para você dar uma olhadinha. Aqui, olha. Temos uma nossa companheira Márcia Valente, ela é lá do Brasil. Está conectada conosco. Abraço. Brasil. E outras pessoas também que vão chegando, que vão cumprimentando. Maria Oliveira. Olha só, a Carla Costa está lá no Brasil, ela mora na Itália, mas está lá no Brasil. Sim, puxa, que legal, que afeto. Então, olha, ela para gente, ela está bem interessada, ela conhece as tuas temáticas, está recomendando para os amigos. É bom nós estarmos juntos, né? E aqui estamos. Regina Tieco, amiga nossa também. Olha só, que bom. Então vamos lá. Allora, il tema di questa sera è medianità. Qual è la sua importância nella vita di ognuno? Eu posso passar a palavra para você, não digo mais nada. A medianidade, qual é a importância na vida de cada um de nós? Regina, você sabe que nós temos no mundo uma alta prevalência de desordens mentais. Abbiamo nel mondo un'alta prevalenza di disturbi mentali. Um retrato disso é que nós temos a cada 40 segundos um suicídio no mundo. E il ritratto di tutto ciò è che abbiamo un suicidio a ogni 40 secondi nel mondo. Isso representa uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. E ciò rappresenta un tentativo di suicidio ogni 2 secondi. Eu poderia dizer que esse é o retrato de uma inoperância da psicologia e da psiquiatria na área de saúde pública, no estado atual. E no stato attuale posso dire che questo è un ritratto di una mancanza di operatività nella psicologia e nella psiquiatria nel nostro stato attuale, giustamente. Exato, é a saúde pública. Della salute pubblica, ecco. Exatamente. O que ocorre é que as doenças psiquiátricas, elas mais propriamente poderiam ser chamadas de síndromes. Le patologie psichiatriche potrebbero essere chiamate di sindromi, più propriamente dicendo. O que seria uma síndrome? É uma associação de comorbidades.
E la sindrome è una associazione de comorbidades. Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem angústia, tristeza, perda de energia, ela tem insônia, ela tem quindi è ideações. un'associazione di diversi sensi, di diversi, non sono necessariamente patologie, ma può essere, come dicevo, o una depressione o una insonnia, Por exemplo, quando você tem um diagnóstico de uma depressão. Per esempio, quando tu hai la diagnosi di una depressione. A depressão, ela é uma síndrome. La depressione è una sindrome. Envolve tristeza, sensação de perda de energia. Coinvolge tristezza, sensazione di perdita di energia. Insônia. Muitas vezes dor crônica. Spesse volte un dolore cronico. Ideação suicídica. Ok, suicidio. Uma série de sintomas compõem aquilo que se chama depressão. Ok? Por i quali chiamiamo depressione. A mesma coisa esquizofrenia. Esquizofrenia também é uma síndrome. E anche la schizofrenia è una sindrome. Que envolve perda crítica da razão, envolve prejuízo do afeto, envolve delírios, alucinações. Coinvolge perdita critica della ragione, allucinazioni, delirio. Sergio, io vorrei fare una cosa non usuale, ok? Aspetta, non so se potrei anche fare... No, forse non è il caso, ma proprio oggi volevo farti sentire um áudio. Eu queria colocar um áudio para você, mas talvez não seja o caso. Então eu vou só comentar, porque entra no que você está falando neste esatto momento. Proprio oggi ho ricevuto la richiesta di una mamma il cui figlio è stato ricoverato in una clinica psichiatrica perché lei dice che lui ha avuto un surto psicotico. Ele diceva di essere Dio, cioè diceva delle cose per loro sconnesse. E allora l'hanno visitato e l'hanno ricoverato. Non è la prima volta che lui ha queste cosiddette crisi, ma questa volta è un ragazzo giovane e la mamma era disperata, diceva, solo perché lui diceva che vedeva altre cose che loro non vedevano, che sentiva, eccetera, eccetera, l'hanno ricoverato. Então, esse rapaz hoje foi para uma clínica psiquiátrica por causa desses surtos psicóticos. E não é uma coisa rara, não é a primeira vez que eu ouço dizer isso aqui. Então, vai em linha com o que você está dizendo. Mi scusi. Dottor Sergio oggi si è reso disponibile anche a rispondere a eventuali vostre domande. Se avete qualche quesito particolare legato alla tematica di cui stiamo parlando oggi, potete scriverci direttamente in chat, ok? Ok, desculpa, Sérgio. Não, ótimo. Então, o que acontece? Como as síndromes psiquiátricas, elas são uma associação de sintomas. Siccome una sindrome psichiatrica è un'associazione di sintomi, nós precisamos considerar. Dobbiamo considerare que um dos sintomas que pode coadjuvar dentro de cada síndrome psiquiátrica, che un dei sintomi che può essere un coadiuvante dentro le sindrome psichiatriche, são os estados de transe e as possessões. Sono gli stati di trans e possessione. Estado de transe e as possessões são diagnóstico médico. Di transe e possessione possono essere la diagnosi medica. São diagnóstico médico incluído no Código Internacional de Doenças. Si trova nel Codice Internazionale di Infermità. Da Organização Mundial de Saúde. Della OMS. Então, o médico, ele pode fazer um diagnóstico de estado de transe e possessão. Isso é oficial da medicina em todos os países do mundo. E quindi i medici in qualsiasi parte del mondo potrebbe fare anche una diagnosi di uno stato di transe e possessione. Esse corresponde ao item F
44.3 do Código Internacional de Doenças. Parágrafo F44.3 del libro appunto della Codice Internazionale di Infermità. Bom, nós estamos falando de mediunidade. Noi stiamo parlando di medianità. Dentro da psicopatologia. Dentro della psicopatologia. E o Código Internacional de Doenças vai explicar. E questo codice spiegherà que os estados de transe e as possessões são consideradas doenças. E questi stati di trance e possessione sono considerati delle malattie quando são involuntários e não desejados. Quando sono involontari e non desiderati. Mas deixam de ser doença quando estão sob o controle da pessoa no seu contexto cultural ou religioso. Ma non sono più una malattia quando sono sotto controllo da parte della persona e nel suo contesto culturale e religioso. Na minha experiência médica, muitos casos de difícil tratamento, tanto em psiquiatria quanto em clínica. Ok, in caso di malattie di difficile cura, sia anche nella clinica, sia nella... Ok, in stato anche di... esses casos difíceis, depressões que não se curam, esquizofrenias, transtornos bipolares, esquizofrenia, depressione. Inúmeros. Eu tenho visto a falta desse componente diagnóstico no paciente. Io noto la mancanza di questo componente come diagnosi di un paziente. Quando você considera essa possibilidade. E quando tu considera questa possibilità. E você investiga, faz um diagnóstico refinado para identificar que aquela pessoa, ela entra nos estados de transe. Investigare e fare una diagnosi più approfondita per vedere che questa persona entra in uno stato di trance. Então, você tem uma outra ferramenta para somar ao tratamento. Quindi tu hai un altro strumento per aggiungere, per coadiuvare nel trattamento. Que é levar o paciente ao autocontrole do fenômeno mediúnico. Que é portare il paziente all'autocontrollo del fenomeno medianico. Você pode dar a medicação, fazer a psicoterapia. Puoi dare il medicinale e fare la psicoterapia. Mas, complementando com esse processo de reconhecimento, identificação e treinamento para autocontrole, nós temos uma melhora prognóstica. E quindi complementando con questo controllo, possiamo avere anche una miglioria di una prognosi, facendo tutto un percorso più approfondito. Os detalhes do perfil diagnóstico desses casos. I dettagli del profilo diagnostico di questi casi estão muito bem identificados no Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Si trovano ben identificati nei manuali dell'Associazione Americana di Psiquiatria. Particularmente no item que se trata de transtornos dissociativos de identidade. Specialmente nel paragrafo che tratta l'item di trastorno di identità, disturbi di identità. Que ele vai dizer o critério A, que são os casos onde há a intervenção de um espírito na mente da pessoa. E il criterio A, dove ci sono i casi dove c'è l'intervento di un spirito nella mente di una persona. Então, se nós considerarmos a alta prevalência das desordens mentais, desde as jovens e crianças até os adultos. Se dovessimo considerare il numero delle disordini mentali dai bambini fino agli adulti. E o quanto que a psiquiatria estritamente medicamentosa está falhando em conter essa demanda imensa de suicídios. E quanto la psichiatria ancora manca qualcosa per poter contenere questi suicidi e questi stati. E considerando que a medicina já estuda a mediunidade, os estados de transe, oficialmente. O considerando che la medicina já può studiare il caso di trance in modo ufficiale.
nós entendemos o quanto que a compreensão da fisiologia da mediunidade é relevante para a nossa população e para as comunidades. Comprendiamo quanto il caso della fisiologia della medianità, comprendere e studiare, sia importante per la nostra società. Você pode imaginar, pessoa que está com a depressão, ideação suicídica, quadros psicóticos, transtornos obsessivo-compulsivos, ansiedades fóbicas. Una persona con un quadro abbastanza complesso, dall'ansietà fobica come stato compulsivo, e anche la depressione, e tutto quello che è correlato con questa situazione. Então, se nós estudarmos como esses fenômenos de transe compõem com esses sintomas, se dovessimo studiare come questo fenomeno di trance possono comporre questi sintomi, nós vamos ter outras ferramentas de tratamento. Avremo altri strumenti di lavoro. Eu não estou dizendo que não se use a psiquiatria dentro do seu saber, mas é um complemento. Non sto dicendo che non si usi la psichiatria dentro la sua conoscenza, ma è un complemento. Muito interessante os estudos de uma obra italiana que se chama Rapporto della Dimensione X. È molto interessante un studio di un testo italiano che si chiama Gli studi dei rapporti della dimensione X. Esse autor é Enrico, depois você procura, Regina. Okay. Ele é um autor italiano. Rapporto della Dimensione X. Ele tem um capítulo. Questo testo, Rapporti della Dimensione X. Ele tem um capítulo de eletroencefalograma em transe de incorporação. E lui in questo testo ha un capitolo, no? Di un elettroencefalogramma di transincorporazione. Exatamente o que eu encontro nos meus pacientes portadores dessa sensibilidade mediúnica. Ed è esattamente quello che trovo nei miei pazienti che hanno questa sensibilità medianica. Eu perguntaria para você, diante dessas questões que eu coloquei. E dinanzi a queste questioni che ho collocato, io potrei domandarti. Quantos médiums você conhece ou conheceu na sua vida? Quanti medium conosci o hai conosciuto nella tua vita? Está dentro da tua casa. Anche dentro casa. A mediunidade é um fenômeno biológico de senso-percepção. La medianità è un senso biologico di senso e percezione. Então, você tem áreas no cérebro que respondem pela senso-percepção mediúnica. Hai settori nel cervello che rispondono per la senso-percezione medianica. Envolve, como por exemplo, a visão. Você tem o órgão sensorial, que são os olhos. Quindi tu hai l'organo sensore, che sono gli occhi. Mas a área cortical de interpretação do fenômeno de captação visual, que é na córtex occipital. E poi c'è l'area corticale, né, che è quella che raccoglie le percezioni. Então é senso-percepção. Quindi è senso-percezione. Então a mediunidade é captada por via magnética pela glândula pineal. Quindi la medianità è captata per via magnetica attraverso la ghiandola pineale. Que existe no meio do seu cérebro. Che si trova proprio nel mezzo al tuo cervello. E a percepção vai acontecer em áreas corticais do cérebro. E la percezione avverrà in area corticale del cervello. Se vier na área frontal, é como uma ideia intrusiva, um pensamento, uma inspiração, ou um pensamento intrusivo. Frontale è come una idea, una percezione, una intuizione. Se vier na área motora, alguma mioclonia, algum tipo de alteração de área motora. Nell'area motora, alcune variazioni nell'area motrice. Ou área auditiva. Então pode vir como ouvir vozes, ou ascoltare voci, clareaudiência. Ou chiaraudienza. Ou muitos padrões de pseudo-alucinação visual podem ser clarividência. Oppure pseudo-livello di visualizzazione, come chiaroveggenza, no? Sérgio, desculpe. No caso desse rapaz, então,
que ele via e ouvia são duas coisas, não é? Então, aí ocorre o seguinte. Abbiamo dato nel caso di questo ragazzo che è stato ricoverato, que vedeva e sentiva. Mas eu também não preciso ir muito longe, né? Eu também fui no hospital psiquiátrico, né? Então, eu já fui uma ex-paciente de psiquiatria. Nós poderíamos explicar da seguinte forma. Possiamo spiegare il seguente modo. Dois rádios rádio que estão chiando. E fanno um fruscio. Um deles está com um transistor quebrado. Una di esse ha un transistor rotto. Ele está doente. È infermo, è malato. O outro, a antena, o transistor está perfeito, a antena é muito sensível. L'altro transistor è perfetto, l'antenna è molto sensibile. É o médium. È il medium. Os dois têm o mesmo sintoma, a chiadeira. Tutti e due hanno lo stesso sintomo, che è questo fruscio. Você pode usar o mesmo remédio. Puoi utilizzare la stessa medicina. Mas as condutas são diferentes. Ma la condotta e il modo di porsi sono diversi. Você precisa identificar que, sendo médium, ele precisa de perceber e dominar. Tu puoi identificare che, essendo un medium, deve percepire e dominare. O outro precisa de auxílio, de apoio, ele está estruturalmente quebrado. L'altro ha bisogno di ausilio, di sostegno, perché è rotto. Um necessita de apoio, o outro tem um potencial. Uno ha bisogno di sostegno, mentre l'altro ha il potenziale. Se você não identifica essa diferença, você pode tornar uma pessoa que tem um grande potencial uma pessoa doente. Se tu non identifichi questa situazione, puoi trasformare una persona che ha un grande potenziale in una persona malata. Eu estou falando de mediunidade. Io sto parlando di medianità. Portanto, mediunidade é uma função de senso-percepção corrente em todos nós no dia a dia. La medianità è un senso percezione corrente in tutti noi, nel nostro quotidiano, tutti i giorni. Outra questão. Un'altra questione. Desculpa, Sérgio, pergunta se era Enrico Morselli, o livro. Exato. Então, aqui foi a Juliana que respondeu que o livro do qual você falou, ela está perguntando se é de Enrico Morselli. Justamente, exato. A Juliana é de Enrico Rapporto Morselli. della Dimensione X. Escreveram qual livro? Rapporto della Dimensione X. O pessoal está preparado, viu, Sérgio, aqui. É interessante que... que pelo fato da mediunidade ser uma função de senso-percepção... E dal fatto che la medianità sia una facoltà di senso-percezione... Então tem um órgão do cérebro que é responsável pela atividade sensorial. C'è un organo nel cervello che è responsabile per l'attività sensoriale. Então o fenômeno mediúnico, ele provoca alteração orgânica. Il fenomeno medianico provoca un'alterazione organica. Então, nos casos de possessão, como está descrito no Código Internacional de Doenças... Nei casi di possessione, come è descritto nel Codice Internazionale di Malattia... Eu tenho observado nos meus pacientes que eles têm aumento da pressão arterial. Ho osservato nei miei pazienti che loro presentano un aumento di pressione arteriosa. Eles têm aceleração do coração, aceleração do pulso, taquicardia. Accelerazione del cuore, quindi la taquicardia. Aumento do fluxo sanguíneo da cabeça. Aumento del flusso sanguíneo nella testa. Aumento do fluxo renal. Aumento del flusso renale. Diminuição da circulação nas mãos e nos pés. Diminuizione della circolazione mani e piedi. Fica com o pé frio, a mão fria. Piedi freddo, mani fredde. Durante o episódio do fenômeno de conexão ou de incorporação. Durante o episódio de connessione ou incorporazione. E quando a pessoa tem um outro padrão, que é de saída fora do corpo, que é o estado quando de... Quando a persona ha un altro livello, che è quella di uscita fuori dal corpo, ele tem uma diminuição da batida do coração, tem uma diminuição do ritmo cardíaco. Ha invece una diminuzione del ritmo cardiaco. Queda da pressão arterial. Una caduta della pressione arteriosa.
aumento do movimento do aparelho digestivo, aumento do movimento dell'apparecchio digerente. às vezes a barriga ronca, faz barulho. É como se nella pancia ci fosse um gato quase, né? Exato. Então, você tem reações que podem se transformar em alterações clínicas. Há reazioni che possono trasformarsi in alterazioni cliniche così. E essas alterações clínicas, elas são episódicas. E queste alterazioni cliniche sono episodiche, sono Como todo estado de transe. Vem e desaparece. come ogni stato di trance. Arriva e poi scompare. São episódicos. Sono episodi. Por isso que é difícil tratar. Ed è per questo che è difficile trovare una cura. Porque existe uma instabilidade. Perché esiste una instabilità. Então, você precisa entrar com um processo do paciente reconhecer o que está acontecendo, assumir controle e transformar isso numa atividade funcional. Quindi il paziente deve riconoscere, prendere controllo e trasformare questo in un'attività funzionale. Exatamente. Bom, vendo dessa forma... E vedendo da questa prospettiva, a mediunidade é um assunto de alta necessidade dentro da psiquiatria e da clínica. la medianità ha bisogno di molta necessità e di interazione da parte della medicina, della psiquiatria e della clinica in generale. E não é necessariamente uma função restrita à atividade religiosa. E non è necessariamente una funzione che è collegata a un'attività religiosa. Pelo contrário, ela Anzi, está presente em todas as pessoas. È presente in tutte le persone. Ovunque. E é muito importante que nós, pesquisadores desse terreno espiritual... È molto importante per noi ricercatori di questo terreno spirituale que possamos contribuir para que a medicina alcance maior detalhamento sobre o assunto. Che possiamo contribuire affinché la medicina possa arrivare a avere un maggior contenuto, più informazioni riguardo la tematica. É importante entender que È importante comprendere. A mediunidade não pode ser encarada como alguma coisa restrita a uma atividade, uma religião específica. È importante comprendere che la mediunità non deve rimanere restrita, racchiusa come un'attività di una religione specifica. É importante entender que é um fenômeno da natureza. È importante comprendere che è un fenomeno della natura. Independe da religião da pessoa. Indipende da religione, dalla pratica religiosa di una persona. E se a pessoa ela assume o controle, então, e se a persona assume il controllo, então ela melhora dos sintomas. Lei ha una miglioria dei sintomi. Veja, às vezes a pessoa encontra na religião um caminho de controle. La persona incontra dentro una religione un percorso di controllo. Essa é uma possibilidade. Questa è una possibilità. Mas sempre lembrando que é um fenômeno da natureza. Ma ricordando sempre che è un fenomeno della natura. Os animais têm algum padrão de sensibilidade excepcional também. E anche gli animali hanno un certo livello di sensibilità che è eccezionale. Quem é que não sabe disso? E chi non lo sa? Não é? E nós humanos temos potencialidades extraordinárias a serem entendidas, explicadas, a serem utilizadas de forma construtiva. Se deixamos de dar reconhecimento e direção para essa sensibilidade, ela se torna sintoma. O seu som, eu não estou ouvindo, Regina, não sei o que aconteceu. Scusa, eu que stavo sem áudio. Se non troviamo non riconosciamo questi sintomi e diamo una continuità e una direzione, diventeranno sintomi di una malattia piuttosto che una potenzialità. Veja que interessante
que você vai encontrar essas explicações nos livros médicos oficiais. E vede che trovi queste spiegazioni nei libri medici ufficiali. Eu que tive a minha formação a partir do conhecimento trazido pelo professor Allan Kardec, Io che ho avuto la mia conoscenza portata attraverso il professore Allan Kardec, fico maravilhado com as aberturas que a medicina e toda a área de saúde está dando para esse assunto. e resto veramente meravigliato con l'apertura che la medicina e il settore di studi e salute sta dando per questa tematica. Mas fico penalizado porque acho que falta arregaçar as mangas para lutar para que a medicina possa trazer novos paradigmas com tanta gente sofrendo mentalmente. Ma io penso che manca veramente che si rimbocchi le maniche perché la medicina possa aiutare tante persone che soffrono mentalmente. Mas isso você fala na medicina, como se pode dizer, clássica em todo o mundo, em todos os lugares. Mas nos Estados Unidos é assim também, porque eu sei che você tem feito estudos nos Estados Unidos. Ho domandato a dottore se è così anche in America, perché lui ha sviluppato degli studi anche negli Stati Uniti. Eu acho que nós estamos passando por uma fase que está havendo uma abertura para um aprofundamento nesse terreno. Penso che stiamo attraversando una fase che comincia ad avere un'apertura in questo terreno. Mas falta mais garra. Ma manca veramente avere più polso, più volontà, più che polso, più volontà. Parece que não houve ainda aquele despertar para entender que não adianta tratar a doença só com química, precisa de mais recursos. Bisogna che ci sia un risveglio per comprendere che non bisogna trattare la pseudopatologia solo con la medicina, che non c'è solo questo tipo di cura, no? Veja, eu acho que talvez a medicina muito mercadológica fica muito restrita às moléculas. La medicina mercadologica, secondo me, rimane molto restrita alle molecole. Não quer dizer que não deva ser, mas nós devemos ir além, complementar com outras dimensões do saber humano. Dobbiamo andare oltre e complementare con altre dimensioni della conoscenza umana. Devido à falência do modelo atual. Dovuto proprio al fallimento del modello attuale. Veja, por exemplo, a questão do coronavírus. Vedete, per esempio, la questione del coronavirus. Que, assim como outras viroses respiratórias, surgiram a partir do consumo de carne animal. E così come altre virosi respiratorie sono praticamente scatenate da consumazione della carne animale. Gripe aviária. Come il raffreddore, quello fatto dei não polli. A gripe aviária, a gripe suína. Anche quella dei suini. Então, e agora veio desses animais na cidade da China. Não sei se foram animais de laboratório, se foi animal do mercado, os animais selvagens. Questo che è avvenuto è legato a animali di laboratorio o animali che si trovano anche nei mercati in libera circolazione. Mas a humanidade tem uma dificuldade de mudar hábitos. Ma l'umanità ha molta difficoltà di cambiare le abitudini. Como é que pode o ser humano ser um vampiro? Come può l'essere umano trasformarsi in un vampiro? Se alimentando de sangue. Alimentandosi di sangue. Depois vai rezar na igreja? E poi vai in chiesa a pregare. E vai no centro espírita? Ou no centro spiritista. Falta fazer as coisas que têm que ser feitas. Bisogna fare le cose che devono essere fatte. Nós precisamos de mais garra. Abbiamo bisogno di avere più verve, per modo di dire. Então, na saúde mental, a mesma coisa. E nella salute mentale è la stessa cosa. Existe outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Esiste un'altra dimensione, che è la dimensione spirituale. E que há uma relação entre o espiritual e o orgânico.
e che ha un rapporto tra lo spirituale e l'organico. E que a vida continua depois da morte do corpo. E la vita continua dopo la morte del corpo. E que Sérgio, justamente em relação a essa tua afirmação que a vida continua depois da morte do corpo, nós temos aqui uma mãe que perdeu um filho, então ela está perguntando, doutor, como que eu faço então para aprender, tem um modo para a gente aprender a comunicar facilmente com a outra dimensão? Eu ho posto al dottor Sergio la domanda della nostra amica Stella, che domanda, giustamente dopo aver perso un figlio, come può fare per imparare a contattare il proprio figlio? Veja, ti mostro aqui a pergunta dela. Gostaria de saber se existe um modo simples para poder imparar a comunicar com a outra dimensão, e se isso é possível. Veja, é importante ter um pouco de conhecimento. É importante haver um pouco de conoscenza. Nós, quando dormimos, Quando ci addormentiamo, nós vamos para o mundo espiritual. Noi andiamo, ci trasportiamo nel mondo spirituale. E você encontra seu filho. E lì tu incontri tuo figlio. Mas você, quando volta, não se lembra. E il fatto è che quando tu ritorni non ti ricordi. Porque se você recordar, você não volta para cá. Perché se tu dovessi ricordarti, tu non ritorneresti qua. Porque a percepção da eternidade da vida é tão espetacular. La percezione della eternità della vita è così spettacolare que você não vai querer voltar. Che non ti verrà voglia di ritornare in questo modo. Então o corpo, quando finaliza o sono, ele anestesia o espírito. Il corpo, quando finisce il sonno, anestetizza lo spirito. E você desfalece, volta e não tem memória. E tu è come se ti svanissi, ok, e riprendessi il corpo ma senza memoria di quello che è successo. Porque se lembrar, você não quer voltar. Perché se ricordassi veramente non ti verrebbe la voglia di ritornare. Mas você encontra com o seu filho, lógico que encontra. Ma certamente che tu ti incontri già con tuo figlio. Precisa fortalecer seu conhecimento. Bisogna fortificare la tua conoscenza e a sua capacidade de amar. E la tua capacità di amare. E nós aumentamos a capacidade de amar quando nós pegamos as e aumentamos a capacidade de amare quando? Pegamos os jovens e as crianças necessitadas e tomamos por nossos filhos. Prendiamo i giovani e i bambini bisognosi e prendiamo loro per conto come se fossero i nostri figli. E isso aumenta a nossa capacidade de interagir com o mundo espiritual. E questo aumenta la nostra capacità di interagire con il mondo spirituale. Então, essa é uma busca de crescimento e desenvolvimento interior. Questa è una ricerca di sviluppo e crescita interiore. Pode ter certeza que em algum momento você vai, por algum flash, vai perceber o que eu estou falando. Può essere sicura che per un determinato momento, anche attraverso un flash, percepirai e comprenderai quello che sto dicendo. Mas a morte, ela é a passagem do espírito para a dimensão espiritual, onde a vida se continua, e essa deve ser uma das mais pujantes áreas de pesquisa da ciência. La morte è semplicemente il passaggio nostro di questo a una vita nel mondo spirituale. Questo dovrebbe essere un argomento dei più importanti, più urgenti dell'area medica. Eu vou dizer da área da ciência, além da área médica. Anzi, oltre all'area della medica, envolve engenharia, envolve psicologia, envolve filosofia, envolve teologia. Perché coinvolge anche psicologia, teologia e tanti altri settori, non solo quello medico. A física, não é? A física. Não é? Então, a vida, ela é maravilhosa. La vita è meravigliosa. Ela se continua na eternidade. E continua nell'oltre. E nós vamos reencontrar quem deixou saudade. E quindi noi ci rincontreremo con coloro che ci hanno lasciato nostalgia, no? Mas é importante nós entendermos que aqui nós temos uma missão
de amor e paz. Ma è importante comprendere che qua abbiamo una missione di amore e pace. E essa é a função de estarmos aqui no nosso planeta. E questa è la funzione di essere qui nel nostro pianeta. Então vamos unir os nossos esforços para dignificar a nossa vida com ações de amor e de paz. Quindi uniamo i nostri sforzi per dignificare la nostra vita con azioni di amore e pace. Isso melhora a sintonia mental, nos desliga de energias negativas. Questo migliora la nostra sintonia mentale e si distoglie dalle energie negative. E faz com que a nossa sensibilidade se torne saudável. Facendo sì che la nostra sensibilità diventi sana, una cosa sana. A mediunidade é como uma árvore. Ela La tem mediunità è come un albero. a copa que capta a luz do além. Ha la copa che capta la luce dell'aldilà. É a nossa pineal, é o nosso cérebro. È la nostra pineale, è il nostro cervello. E a raiz, E la radice que representa o que viemos realizar no planeta Terra. rappresenta ciò che siamo venuti a realizzare nel pianeta Terra. É a sua missão no planeta. È la nostra missione nel pianeta. Se você abraça a tua missão, E se tu abbracci la tua missione, a raiz é forte, la radice è forte. então a copa cresce saudável, em zênite com Deus. E poi si cresce sano, in zeniti con Dio. É o equilíbrio. Ed è l'equilibrio. Então a mediunidade, ela é como a árvore, envolve a captação do além. È come un albero, cerca di captare l'aldilà E realizar aqui na Terra. per realizzare sulla Terra. Realizar no bem. Realizzare nel bene. É orar Pregare e arar. e arare la terra. Sì. É essa, vamos dizer, coesão de ações. E questa coesione di azioni. Portanto, mediunidade é um assunto de todos nós a todo dia, desde quando levantamos de manhã cedo. La mediunità è un argomento di tutti noi, da quando ci alziamo al mattino presto, em que, ao acordar, nós já mentalizamos um dia de atitudes, de palavras, de ações luminosas. e quando ci svegliamo già immaginiamo una giornata di attitudini, di pensieri, di azioni luminose. E quando nós dormimos E quando andiamo a dormire e nos preparamos para os reencontros na espiritualidade. ci prepariamo per i rincontri nel mondo spirituale. Veja, Sérgio, a senhora aqui, ela diz ó, que ela pinta. E ele também pintava, então que ela se sente próxima a ele. Ah, extraordinário! Então, vai acontecer uma criatividade extraordinária. É assim que... Il dottore dice che ci sarà allora, potrà avvenire una attività, un qualcosa di meraviglioso tra te e suo figlio, visto che eravate tutte e due, o meglio, siete tutte e due degli artisti. Ah, eu gostaria de conhecer a obra de vocês. Stella, se hai qualche immagine, qualcosa che hai fatto, inviaci o inviaci anche attraverso WhatsApp, così facciamo vedere al dottore, ok? Eu acho maravilhoso, porque quando há uma morte precoce, né, vamos pôr entre aspas... Perché diciamo, quando c'è una morte, tra virgolette, precoce, o espírito, ele ainda mantém uma missão aqui no planeta. Lo spirito mantiene ancora una missione nel pianeta. E quando o familiar encontra essa missão, eles estabelecem uma conexão. Quando il familiare incontra questa missione, e loro stabiliscono una connessione. E isso alivia a saudade. E questo contribuisce ad alleviare la nostalgia. Sem dúvida. Senza alcun dubbio. Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver. Doutor Sérgio, como tratar uma pessoa que diz se sentir no corpo fortes descargas elétricas acompanhadas de muitos pensamentos que chegam, mas da parte de uma pessoa negativa, não um pensamento positivo? Olha, pode ser que exista aí exatamente essa sensibilidade espiritual
que Può são darsi che ci sia una sensibilità spirituale. Eu faria um eletroencefalograma com mapeamento cerebral. Io farei un elettroencefalogramma con una mappatura cerebrale. Para analisar como é que está se movimentando a atividade eletromagnética no seu cérebro. Per analizzare come si sta movimentando l'attività elettromagnetica in questo cervello. E poder orientar algum tipo de percurso de autodomínio e de direcionamento funcional da sensibilidade. E poter individuare un percorso di autodominio, no? E di direzionamento della sensibilità. Porque nós temos recursos hoje na medicina de visualização desses campos eletromagnéticos. Oggi abbiamo degli strumenti nella medicina che possono visualizzare questi campi elettromagnetici. E são de fácil acesso. E siano di facile accesso. Isso é um protocolo de investigação que tenho aqui no Brasil sobre esse assunto. E questo fa parte anche di un protocollo di ricerca che io ho in Brasile. E acho importante a gente identificar qual é o padrão da nossa sensibilidade espiritual para a gente poder tornar isso funcional, não é? Investigare qual è il livello della nostra attività spirituale, sensitiva, e quindi se si può fare meglio. Quando eu digo tornar funcional, eu entendo como usar isso para o bem do próximo. Eu entendo como utilizzare questo in favore del prossimo. Eu acho que a mediunidade, ela não é exatamente um movimento que você possa usar para ganhar dinheiro ou para tirar vantagem. Ela tem que ser usada exclusivamente para o ato fraterno. La mediunità non è uno strumento da utilizzare per guadagnare dei soldi come un modo di vivere, deve essere utilizzata proprio come un'assistenza fraterna. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu vou entender. Que ela fala mio, mas não sabe mio quem. Silvana Leone, dopo ci spieghi. Mio soffriva di bipolarità, quando aveva le crisi si trasformava, diventava violento con le cose e le persone. Então, por causa da bipolaridade, se tornava violento com as pessoas, se transformava com a pessoa, né? E se tornava violento com as coisas e as pessoas. Depois ele tinha sentimentos de culpa quando não estava mais no momento de crises e se transformava numa pessoa muito doce. Então eu acho que ela está se referindo ao filho dela. Não sei. Se esses casos. Se riferisce, ma va bene comunque. Você veja que havia perda de controle, né? Parece que não era a pessoa, né? C'era una perda di controllo, sembra che non era la stessa persona. Nessas situações já envolve o estado de transe, a alteração de estado de consciência, não é? In questa situazione già coinvolge il senso di alterazione di stato di coscienza, come di stato di transe. Você pode usar o medicamento para refrear o fenômeno. Puoi usare un medicinale per refrenare il fenomeno. Mas é importante acessar esse universo do conhecimento fenomenológico da parte espiritual. Ma è importante acessare questo fenomeno da parte fenomenologica spirituale. Então aí você consegue um melhor prognóstico, um melhor andamento do tratamento. E così avrai una migliore prognosi e andamento della cura, del trattamento. E va bene. Spero che sia stato chiaro per la persona che ci ha posto questa domanda. Grazie mille. Abbiamo un'altra domanda, mais de uma. Olha, tem alguém que está falando aqui, olha que estão falando de você, Sérgio. O doutor Felipe tem um rostinho bom e de uma alma boa, nobre, além de ser muito preparado e competente. Parabéns pela sua grande profissionalidade e humanidade. Não tem o nome da pessoa, mas eu já li a mensagem, dei o recado. Obrigado pela gentileza. Regina, eu tenho um texto sobre esse assunto, se você quiser verter para o italiano e passar para o pessoal, eu posso disponibilizar, que estuda essa parte, essa fenomenologia, né? É um texto pequeno, mas ele é denso, precisa ser lido várias vezes, não é? Il dottore dice che ha un testo che parla di questa problematica che cercherà di farci arrivare in Italia in modo tale da poter condividere con le persone che potranno leggere e informarsi maggiormente.
É. Tem uma E pergunta aqui. diga. É possível que uma pessoa passe a sua infância e adolescência sem demonstrar algum turbamento de comportamento? Uma pessoa que tem uma vida tranquila, sem ter nenhum tipo de perturbação? Desde a infância, toda a vida, assim, é possível isso? A pergunta é. É possível, embora não seja a Numara maioria. de Lilian? A maioria passa por qualquer coisa, não é? É possível, Lilian, mas a maior parte passa por qualquer coisa. Haja vista a adolescência, não é? Bom, a pergunta dela era mais comprida, doutor, porque ela dividiu em duas por isso. Aí Tá. ela continua falando assim: e saindo da adolescência, começa a ter comportamentos paranoicos, ouvir vozes, e Sim. isso pode tratar-se só tanto de uma doença mental, ou seja, que não é necessariamente uma mediunidade, mas a pessoa pode passar uma vida tranquila na fase adulta, ter esses sintomas, mas ser simplesmente uma doença mental, não uma mediunidade. Essa é a pergunta da pessoa. Quando você vai analisar o que é uma doença, Quando tu analisi cos'è una malattia, você precisa analisar aquela doença por todas as dimensões humanas. deve analizzare quella malattia da tutte le dimensioni umane. A Organização Mundial de Saúde reconhece os seguintes domínios: L'OMS riconosce i seguenti domini: biológico, psicológico, biologico, social, psicologico, sociale, ambiental, ambientale, funcional funzionale e espiritual. e anche spirituale. Então, ao fazer um diagnóstico, você precisa de usar todos esses ângulos para compor o diagnóstico. Per fare una diagnosi deve utilizzare tutte queste angolazioni per comporre una diagnosi. Quando você fala esquizofrenia não é um diagnóstico. Quando parla di schizofrenia, la schizofrenia non è una diagnosi. É uma classificação. È una classificazione. Como Eu fui classificada assim. Depressão é uma classificação, não é diagnóstico. La depressione, anche depressione, è una classificazione, non è una diagnosi. Transtorno bipolar é uma classificação, não é diagnóstico. Anche il disturbo bipolare è una classificazione e non una diagnosi. O diagnóstico é como aquela esquizofrenia funciona naquela pessoa. Una diagnosi è come la schizofrenia funziona in quella persona. Naquele momento. In quel momento. Como que aquela depressão funciona naquela pessoa. Come che quella depressione funziona in quella persona. Naquele momento. In quel momento. Então, isso é um diagnóstico. E questo o que é aquela pessoa? Diagnosi. É o ser biológico, psicológico, funcional, espiritual, social, ambiental, é esse conjunto. E questo è esse insieme, no, dell'essere biologico, spirituale e mentale della persona. Por isso que, se você tratar um paciente pela classificação, você não consegue sucesso no tratamento. Per questo che se tu tratti un paziente attraverso la classificazione è difficile ottenere un successo nella cura. Porque faltam as outras dimensões que integram o diagnóstico. Perché mancano le altre dimensioni che integrano la diagnosi. E que vão trazer outras ferramentas de tratamento do caso. E porteranno altri strumenti di cura nel caso. Uau! Então tem que ter, é bem complexo. Por isso que tem que ter conhecimento, né, doutor? É por isso que eles têm que aprofundar, estudar mais. Exatamente. Veja, Regina e os amigos e amigas, o que é mediunidade, não é? Depois Vedete che cos'è la medianità? O conceito. Tem uma outra pergunta, mas eu acho que é mais ou menos parecida. Pergunta: uma senhora boa e religiosa desenvolveu uma demência senil rapidissimamente. Agora ela tem um modo de ver o olhar dela muito diferente, como se fosse de uma outra personalidade. Poderia ser um efeito da mediunidade, uma mediunidade latente na pessoa, ou não? Eu vou contar um caso de um familiar meu que... Io racconterò un caso di un mio familiare que era um homem de negócios. Que era um uomo d'affari. E ele começou a demenciar. E lui è entrato in una fase di demenza. Aí ele esqueceu os negócios.
E lui si è dimenticato degli affari. E ele já não lembrava mais as fábricas que tinha. E non si ricordava neanche più le aziende che possedeva. E ele olhou para a esposa dele, E lui guardò sua moglie, e a esposa dele chamava-se Vera. e sua sposa si chiamava Vera. E ele pergunta, onde está a Vera? E lui domanda, dov'è Vera? A Vera falou, a Vera sou eu. E lei rispose, sono io. Aí ele disse, não, E lui você disse, não é no, minha esposa. non sei mia moglie. Possivelmente ele lembrava da esposa quando era jovem. Probabilmente lui si ricordava il suo viso da giovane. E ele começou a ficar desesperado, porque onde estava a Vera? Estava perdida, estava sozinha. E lui si è disperato perché domandava, dov'è la Vera? È smarrita, è da sola, dov'è? E ele ficou sozinho e ele chorava muito. E lui è rimasto da solo e piangeva molto. Então nós fizemos uma reunião familiar E quindi abbiamo fatto una riunione e mostramos as fotografias e a certidão do casamento, mostramos tudo. e abbiamo fatto vedere a lui le fotografie e anche il certificato di matrimonio, tutto. Aí ele teve um lampejo de percepção e viu que a Vera era a Vera que ele estava vendo. E allora ha capito che la Vera, quella giovane, era anche quella che era davanti a lui in quel momento. E ele abraçava tanto ela e dizia que a amava. E lui la abbracciava così tanto e diceva che quanto la amava. E que nunca mais ia se separar dela. E che non si sarebbe mai separato da lei. E ele descobriu um amor que nunca havia aparecido em homem de negócios. E ha dimenticato gli affari. Ele ficou doente ou ele se curou? Allora, lui si è ammalato o è guarito? A gente precisa analisar muito bem. Dobbiamo analizzare molto bene. Às vezes é o despertar de nossa parte, da nossa melhor parte, ou a nossa parte mais verdadeira. A volte è il risveglio del nostro miglior lato o quello più veritiero. Mas essas pessoas nessa condição também podem ser altamente influenciadas por energias e condições espirituais difíceis. Ma le persone in queste condizioni possono essere anche altamente influenzate da energia o da condizioni difficili. E começam a desconfiar que roubaram, que vão matar, começam a ter alucinações. Che hanno rubato o che qualcuno li va a uccidere, hanno ficam agressivas, xingam. E allora diventano aggressive, dicono delle parolacce. Num transe de possessão negativo. In una trance di possessione negativa. Precisa de ambiência espiritual de equilíbrio. Bisogna di un ambiente spirituale di equilibrio. Esse é um papel da família. E questo è il ruolo della famiglia. Poderia dizer que uma pessoa nessa condição é um termômetro espiritual da família. Potrei dire che una persona in queste condizioni è un termometro spirituale di una famiglia. É isso. È questo. Beh, ecco qua. Grazie, ottimo consiglio. Regina, o que mais que eu falo, Regina? Olha só, peraí, lobobarda de medicina. Bom, a pessoa está pedindo um conselho, a pessoa de antes dizendo que esse rapaz estão enchendo ele de muitos medicamentos, né? Se tem um conselho, o que a pessoa pode fazer, né? O parente ou quem está acompanhando? Eu acho que os medicamentos na fase aguda são muito importantes. Io penso che i medicinali nella fase acuta siano molto importanti. E facilita depois o acesso afetivo. Rende più semplice poi l'accesso affettivo. E cada familiar deve pensar o que eu devo melhorar também. E allora si può pensare in cosa posso anch'io migliorare. E a família se reunir e acolher. La famiglia deve riunirsi ed accogliere. E deve usar os recursos também da oração, da prece. E deve utilizzare anche gli strumenti della preghiera, per esempio. Na sua crença religiosa. Del proprio credo religioso. Mas buscar na oração força transformadora do espírito.
ma cercare nella preghiera una forza trasformatrice dello spirito. E depois valeria a pena investigar a fenomenologia mediúnica, no caso. E sì, poi varrebbe la pena investigare la fenomenologia medianica del caso. E procurar entender como conduzir aquele rapaz E cercare di nessa capire come condição. condurre quel giovane, quell'uomo di questa condizione, no? Né? Aí, na verdade, eu acho que a medicina e a psicologia precisam de expertise para fazer isso. Io penso che la medicina e la psicologia devono avere veramente dell'expertise, no? Eu Specializzarsi per poter fare questo. Eu dou um curso, alguns cursos disponíveis, mas estão em português. Io ho alcuni corsi disponibili, ma sono in portoghese. Para introdução no assunto. Per introduzione nell'argomento. Mas seria muito importante aí na Itália se houvessem profissionais e pessoas interessadas em Sarebbe molto estruturar, importante in Italia se ci fossero dei professionisti, no? em estruturar um grupo com expertise para lidar nessas situações. Di poter strutturare un gruppo proprio specializzato per gestire queste situazioni. Nada è impossibile, nada. Quindi se ci fossero dei medici o professionali della salute, no? Sanità, interessati a approfondire queste tematiche, potrebbe essere un cammino, un percorso, no? Bisogna incominciare da qualche parte e quindi se ci fosse chi fosse disponibile a incominciare potrebbe essere anche un invito. Eu falei que nós temos um convite, pode ter. Talvez essa conversa possa precipitar algum grupo interessado e estou à disposição para compartilhar. Eu procuro trabalhar com a integração de saberes. Lui dice che normalmente lavora com a integração de conoscenze. Então tem o saber ancestral e o saber tecnológico. C'è la conoscenza ancestrale e quella tecnologica. Não é? É um encontro desses saberes. É l'incontro di queste conoscenze que perfaz os modelos de cuidados integrativos. Sì, che costituisce modelli di cura integrativa. E a Organização Mundial de Saúde, e da OMS, na Carta de Ottawa, na lettera di Ottawa, na década de 80, 1986, di 1986, coloca que a prioridade da Organização Mundial de Saúde é a promoção de saúde. Coloca che la loro priorità è la promozione della salute. E promoção de saúde é você buscar da pessoa a sua parte saudável. E promozione di salute è cercare dentro di te la tua parte sana. E a promoção de saúde está ancorada na parte espiritual. E questa è anche ancorata, legata alla parte spirituale. E a Organização Mundial de Saúde diz que promoção de saúde é compromisso de todo cidadão. E la OMS dice che questo è un impegno di tutta la popolazione. Vamos dizer, promoção de saúde é atividade cidadã. Ovvero, la promozione di salute è un'attività di cittadino. E é a promoção de saúde que abre a espiritualidade para a área da saúde. Ed è la promozione di salute che apre la spiritualità verso il settore della salute. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, che in Brasile, per esempio, eu montei um programa. Io ho realizzato un programma chamado Centros Espíritas Promotores de Saúde. Que si chiama Centri Spiritisti Promotori di Salute. Porque o Centro Espírita, ele desenvolveu um conhecimento dessa parte espiritual. Perché il Centro Spiritista sviluppa questa conoscenza della parte spirituale. E a Organização Mundial de Saúde está convidando para a ação. E la OMS está invitando le persone all'azione. Então, é hora de fazer a fusão. É o momento de fare la fusione. De nós atendermos o chamamento. De accogliere un richiamo. Da Organização Mundial de Saúde. Della OMS.
e nos sentirmos partícipes e sentirci partecipi da transformação dessa situação doentia que está a nossa sociedade. della trasformazione di questa situazione patologica che coinvolge la nostra società. Agora, doutor, uma pergunta. Minha. Dessa vez é minha. Qual é, então, a importância da mediunidade para cada um de nós? O que cada cidadão deveria realmente saber sobre a mediunidade? La domanda che ho fatto è riguardo giustamente a tema di oggi. Che cos'è che ognuno di noi dovrebbe sapere riguardo la mediunità? Que inúmeras patologias psiquiátricas cursam com fenômenos mediúnicos que precisam ser diagnosticados, e a nômina oficial chama estado de transe e possessão, como está no Código Internacional de Doenças. Ok, il dottor ripete quello che ha detto all'inizio, no? Che molte questioni di, tra virgolette, dette come problemi psichiatrici, hanno anche un legame con la questione medianica, e quindi bisognerebbe imparare a distinguerli. E isso pode também afetar funções autonômicas, avançando nas doenças clínicas. Perché questo possono poi colpire le funzioni autonomiche arrivando alle malattie cliniche. Então, diagnosticar esse componente traz uma nova ferramenta de tratamento. Porta um novo strumento di trattamento. E isso deve ser estudado pela ciência. E questo deve essere studiato dalla scienza. E a ciência já está reconhecendo essas questões. E para o cidadão comum, normal, de todos os dias? O cidadão comum normal está tomando tomando Rivotril, está tomando Zolpidem. O cidadão normal está sofrendo de depressão, de pânico, de ansiedade. Esse é o cidadão normal. Cittadino normale sofre di panico, ansietà, prevalência, está usando droga, utilizza droga, está sofrendo de transtorno obsessivo compulsivo. Não é? Qual é o cidadão normal? Onde é que está o cidadão normal? Não é? Está sofrendo de mal de Alzheimer, não é? Onde é que está? O cidadão normal são esses, somos nós. I cittadini normali sono questi, insomma. Não é? Faz uma estatística para você ver como é que está a normalidade da nossa popolação. Facciamo una statistica per vedere come va la normalità della nostra popolazione. Ok, tenho aqui um comentário. O médico que influenciasse outros médicos a unir a medicina e a espiritualidade, o que seria necessário, né? Que tivesse um que ajudasse a influenciar outros médicos. E aqui tem um outro comentário que diz... algumas notícias sobre as curas do Dr. Sérgio. Já estão trocando notícias sobre... Que tem pessoas, Dr. Sérgio, que estudaram aqueles vídeos. Você lembra aqueles vídeos que foram feitos alguns anos atrás, né? Temos pessoas que estão estudando ainda hoje esses vídeos. Puxa, talvez resgatar aí um núcleo de estudo. Agora, a pessoa fala assim, talvez já foi dito, mas tem muitos casos de psiquiatria infantil, e na Itália aumentaram os hospitais psiquiátricos. É por isso, porque... O que o Dr. Sérgio pensa sobre isso? Sim, é porque essa fenomenologia mediúnica ela está vindo muito forte. A fenomenologia mediânica está arrivando de um modo muito forte. Olha, pega no Manual de Desordens Mentais, o DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, DSM-5. Manuale DSM-5 dell'Associazione di Psiquiatria Americana, per esempio. Leia o capítulo de transtorno dissociativo de identidade. E leggete il capitolo dedicato ao disturbo dissociativo. Transtorno dissociativo de identidade. Disturbo associativo de... ansietà. O nome é assim, é um transtorno dissociativo, porque é uma... Distúrbio associativo. De identidade. Leia esse texto, estude esse texto. Você vai encontrar tudo que eu estou falando. Trovate tutto quello che sto dicendo. E é um documento da Associação Americana de Psiquiatria.
É o documento da Associação Americana de Psiquiatria. E tudo que está escrito ali está avançando na psiquiatria infantil, isso está havendo um boom de problemas psiquiátricos que, na verdade, estão ancorados, na minha opinião, nessas questões do domínio espiritual, da fenomenologia do estado de transe, das questões mediúnicas. Certo, e com isso tudo você está checando a questão mediânica, de trans, etc. É um aumento de tudo ciò que está havendo nella nostra umanità. E, naturalmente, que o conhecimento desse assunto... Naturalmente, a conoscenza di questa tematica nos compromete com o auxílio de tanta demanda na área de saúde mental. ci compromette nell'ausilio di tanta richiesta nell'area di salute mentale. Doutor, e a pineal como vai? Aí eu trocaria por uma outra frase. E você, como vai? E você como vai? Não, porque falando da mediunidade, né? Então, a pineal também, a pergunta era, a pineal também se desenvolve nesse sentido? A pessoa se desenvolve. É a pessoa só que se desenvolve. É a pessoa que doutores, c'è qualche cambiamento nella pineale, visto tutto questo movimento? A pineal é um órgão sensorial, mas... No, è la persona che si sviluppa. La pineale è un organo sensoriale. Como olho, como ouvido. Come l'occhio, l'udito. O que você desenvolve é a sua percepção, seu julgamento, sua capacidade. É a tua percezione, il suo giudizio, la tua capacità. Não é? Então, eu acho que a pergunta é como você vai, não é? É se preocupar com você. A glândula pineal preocupar-se com como stai, não? Então, uma observação, olha, na Itália, o paciente é visto como um corpo, somente como um corpo material. Eu não sei, porque eu conheço... É um comentário de uma pessoa aqui. Eu conheço médicos italianos que trabalham com esse sistema integral. Eu conosco dei medici italiani che lavorano con questo sistema integrale. Inclusive, existem associações médicas italianas que trabalham a questão do integral, é muito interessante. Existem outras associações médicas italiane. Também. Eu acho até a Itália bem servida desse conhecimento do integrativo, né? Eu acho... É interessante questa conoscenza dell'integrativo. Ok, Juliana me diz que é distúrbio dissociativo de personalidade. Ok. E particularmente é o capítulo de identidade, de transtorno dissociativo de identidade. É um subcapítulo, diz que é o capítulo especialmente della identità, dissociativo de identità. Exato. E é muito interessante, porque vai descrever com detalhes as coisas que eu acabei de falar, não é? É muito interessante porque descreverá aquilo que eu vi appena detto. Né? E vamos dizer assim, Regina, eu coloquei para você perguntou, e a pessoa normal que não tem nada disso? Mas eu não conheço quem é que não tenha nada, ou não tem alguém na família, ou não está rodeado de alguma, ou não teve uma história. Eu não conheço. Não é? Lui dice che non conosce delle persone che non abbia avuto nulla nella vita, che sia tutto normale, tutto tranquillo, tutto, vada tutto liscio, per modo di dire. Insomma. Olha, estamos chegando várias perguntas, sabe, doutor? Tem uma, por exemplo, que diz aqui, olha. A minha mãe se adoeceu de doença senil. Como eu posso ajudá-la para enfrentar essa doença também a nível espiritual? Una domanda allora al dottor Sergio, di una persona che la mamma con la malattia senile, no? Da dimenticanza. Eu acho que nós devemos entender que a perda da cognição... Dobbiamo comprendere che la perdita della cognizione expõe a dimensão emocional da pessoa. Espone la dimensione emozionale della persona. A exigir maiores recursos de afeto e de espiritualidade. Maggiori mezzi di affetti e responsabilità e personalità. E espiritualidade. E espiritualidade. Afeto e espiritualidade. Afeto e espiritualidade. Porque esse território está muito exposto e vai servir de termômetro para a família. E questo territorio è molto esposto e servirà anche di termometro per la famiglia. É um convite à família para o equilíbrio espiritual. É um invito alla famiglia per equilibrio spirituale. A construção do afeto. Per la costruzione dell'affetto. Ok.
Uma pergunta aqui, quer ver? Peraí, sumiu. Aqui. Doutor, lei può commentare qualcosa sul disturbo bipolare? Ha a che vedere con l'ossessione spirituale? Vê, o transtorno bipolar é uma classificação, não é? Anche il disturbo bipolare è una classificazione, a risposta alla domanda di Nancy? Não é? Para você fazer o diagnóstico, você precisa de ver como é que a pessoa funciona do ponto de vista psicológico, Per fare la diagnosi, deve vedere come una persona funziona dal punto di vista psicologico, espiritual, não é? funzionale, spirituale. Falar o transtorno bipolar não me fala de uma pessoa, fala de uma classificação. Quando parla di un disturbo bipolare non parla di una persona, parla solo di una classificazione. E para fazer um diagnóstico, você precisa de conhecer a pessoa. E per fare una diagnosi, tu devi conoscere la persona. Então, não basta só você generalizar e dar Non è sufficiente solo generalizzare. Dar o estabilizador de humor. Ok, e dare um stabilizzatore di umore. Você precisa de conhecer a pessoa nas suas dimensões para dar outras ferramentas de superação para ela. Deve dare altri strumenti a questa persona per fare un superamento, strumenti per poter superare questo. E aí, isso envolve também a dimensão espiritual. E questo coinvolge anche la dimensione spirituale. Muito interessante. E tem uma que está rindo aqui e fala assim, aqui, olha, quem é normal? Realmente, não tem. Não, a gente passa por muitas coisas na nossa vida, porque nós... Passiamo molte cose nella nostra vita. A missão de um homem, de uma mulher... La missione di un uomo e di una donna... começa aos 50 anos. A início, verso os 50 anni. A partir dos 50 anos é que nós adquirimos a capacidade do encontro do nosso potencial de realização na humanidade. E dai 50 anni è che troviamo il nostro incontro, il nostro potenziale di nostra realizzazione nell'umanità. E é natural que há pessoas excepcionais. È naturale che ci siano delle persone eccezionali. Como aquela menina hindu, a Mala. Como é que se chama, Regina? Sì, sì, quella ragazza indiana, a Mala, è difficile pronunciare, sì. Era uma excepcional, não é? Lei è eccezionale, questa ragazza. Ela ganhou o prêmio Nobel, não é? Pela paz. Exatamente, é excepcional. É Malala, assim se chama, uma coisa assim. Malala. E, então você tem casos excepcionais, mas a gente entra na nossa missão entre os 50 e os 55 anos. Quando... Nós entramos na nossa missão verso os 50 e 55 anos. Então aí nós vamos enfrentar os grandes arquétipos do passado. E lì affrontiamo i grandi archetipi del passato. E para enfrentar esses arquétipos, nós precisamos de estar na pujança da nossa capacidade realizadora. E para affrontare questi archetipi, dobbiamo stare proprio nell'apice della nostra capacità di realizzazione. Exatamente. Aí é quando, vamos dizer assim, ou nós pegamos a nossa missão e amadurecemos. Quindi o prendiamo la nostra missione e maturiamo. Ou fugimos dos problemas e envelhecemos. Ou scappiamo dai problemi e invecchiamo. É normal na maturidade você enfrentar os maiores problemas. È normale nella maturità che tu affronti i maggiori problemi. Porque está mais maduro. Perché sei più maturo. Vai enfrentar o mais difícil mesmo. Tá tudo Affronterai certo. naturalmente il più difficile. Mas precisa, nesse momento, de maior capacidade. Ma in questo momento ha bisogno di maggiore capacità. E capacidade para o quê? E capacità per che cosa? Para ganhar dinheiro? Per guadagnare? Nessa altura da vida? A questo punto della vita? É para ganhar força de espírito. No, è per guadagnare forza di spirito. A partir da capacidade realizadora em prol da humanidade e da natureza. Attraverso la capacità realizzatrice in favore della umanità e della natura. A Revolução Francesa de 1789... La rivoluzione francese di 1789 ela trouxe o lema da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Le frasi della libertà, uguaglianza e fraternità.
Fraternidade, nós estamos começando a ouvir falar agora com o coronavírus. Di fraternità stiamo cominciando a parlare adesso del coronavirus. E fraternidade é respeito às diversidades. Fraternità riguarda le diversità. Fraternidade é não racismo. La fraternità è non razzismo. Fraternidade é respeito às diversidades de gênero. Fraternità riguardo alle diversità di genere. Fraternidade é uma sociedade que dá amparo e recurso aos economicamente menos favorecidos. È una fraternità dare sostegno e mezzi ai meno abbienti. Fraternidade é acolher os refugiados. Fraternità è accogliere i rifugiati. Fraternidade é acolher a vida intrauterina em qualquer condição que venha. Fraternità è accogliere nella vita intrauterina in qualsiasi condizione arrivi. Fraternidade é o diálogo interreligioso. Fraternità è il dialogo interreligioso. Fraternidade é a paz dentro de casa. Fraternità è la pace dentro di casa. Fraternidade é acabar com a violência doméstica. Fraternità è finire con la violenza domestica. Fraternidade é o respeito à mulher. Fraternità è il rispetto alla donna. Tudo isso são temas de hoje. Tutto questo sono temi di oggi. Fraternidade é respeito à natureza. Fraternità è rispetto alla natura, Às árvores e aos animais. agli alberi e agli animali. Fraternidade é um tema atual. Fraternità è un tema attuale. Fraternidade foi retratada por Jesus La fraternità è stata ritrattata da Gesù como uma expressão ampla e irrestrita come un'espressione ampia e irrestrita sob qualquer condição. su qualsiasi condizione. E eu não estou falando de Jesus de uma religião. Io non sto parlando di Gesù di una religione. E Jesus não trouxe nenhuma religião. Gesù non ha portato alcuna religione. Trouxe apenas o símbolo do amor e da fraternidade incondicionais. Il simbolo dell'amore e della fraternità incondizionale. É o tema de hoje. È il tema di oggi. Nós estamos, nesse coronavírus, impactados pelas necessidades globais de Nós siamo in questo fraternidade. coronavirus con l'impatto delle necessità globali di tutto il mondo. Quem é que não está percebendo isso? E chi è che non percepisce questo? Nós estamos respirando luz divina E stiamo respirando luce divina para que ver se a humanidade se salva per vedere se l'umanità si salva a partir da atitude de cada um de nós. a partire dall'attitudine di ognuno di noi. Isso é ser médium direto de Deus. E questo è essere un medium diretto da Dio. E Deus se representa na E Dio natureza, si rappresenta se representa na natureza, nella natura, se representa nos animais si rappresenta negli animali e na humanidade construída na base do amor e da paz. e nell'umanità costruita con la base dell'amore e della pace. Deus não é alguém para se mitificar. Dio non è qualcuno a cui dobbiamo far diventare mito, no? O una cosa mistica. Deus é uma percepção Dio è una percezione, da destinação pacífica da humanidade. una destinazione pacifica dell'umanità. E nós só vamos conseguir perceber isso por esse sexto sentido que é a mediunidade. E percepiremo questo solo attraverso questo sesto senso che è l'umanità. Poderíamos dizer que o fenomenológico, ele não se separa do axiológico, dos Possiamo valores. dire che il fenomenologico non si divide, non si separa dall'axiologico. É como inteligência sem amor, é a È come guerra. l'intelligenza senza amore. Inteligência sem amor é a guerra. Intelligenza senza l'amore è la guerra. Mediunidade sem amor é destruição. Mediunità senza amore è distruzione.
Então, o fenomenológico e o axiológico, o valor O do amor, fenomenologico e l'axiologico, cioè il valore, estão entrelaçados. sono interconnessi. De que vale lutar pelo amor, A cosa vale lottare per l'amore se não existir vida após a morte? se non dovesse esistere vita dopo la morte? Se todos vamos acabar debaixo da terra, no túmulo, E se tutti finiremo sotto la terra, nella tomba? de que adianta lutar pelo amor? A cosa serve lottare per l'amore? Então, o amor se justifica no contínuo da vida. Quindi l'amore si giustifica nel continuo della vita. É a relação entre o fenomenológico e o valor. È il rapporto fenomenologico e il valore. Né? Então, eu queria fechar com essa ideia de que Io vorrei concludere con questa idea. não existe mediunidade funcional sem a construção do amor dentro de nós. Non esiste una medianità funzionale senza la costruzione dell'amore dentro di noi. Olha, fecha com chave de ouro. Non esiste medianità funzionale senza l'amore. Nós estamos designados a buscar dentro de nós a nossa melhor parte. E quindi siamo destinati a cercare dentro di noi il nostro lato migliore. Vamos atrás dessa meta. E andiamo a cercare questa meta, no? Andiamo dietro a questa meta. Tem pessoas que estão agradecendo, que participaram. Obrigado pela energia. Não, tem vários amigos que estão agradecendo, né? Deixa eu ver. Juliana Matos, olha o teu WhatsApp. Aqui tem... Essa que é tua amiga? Salete Pimentel. Salete. Tanta gente boa. Lá. Peraí, tinha outras pessoas aqui, deixa eu ver. A Marisa, Maísa de Souza, do Sérgio, Carla Costa, os amigos que estão agradecendo. Obrigado a todos. Muita luz no teu coração, na tua casa. Todos juntos. Ok. Muito, muito, muito agradecida, doutor. Regina... Puxa, precisaríamos terminar quase com uma prece, porque apesar que o senhor já falou, já foi uma prece praticamente, né? Regina, eu agradeço a sua amizade, viu? Conheço a sua história. Você não está aí por acaso, né? E é sempre um prazer conversar com você. E agradeço, doutor, saber que você continua lutando. E um grande abraço, gratidão pela oportunidade, viu? E nós que agradecemos, muito obrigado mesmo pela oportunidade. São anos que se vão, né? Que nós estamos observando as coisas passarem, caminharem, as coisas acontecendo, e vamos ver, né? A gente não sabe o amanhã, mas a gente pode saber o hoje, né? O que já foi e hoje. Então, pelo hoje, por todos esses anos, muita, muita, muita gratidão. Gratidão. Ringraziamo tutti gli amici, tutti quelli che sono stati connessi con noi. Questa un'ora e mezza praticamente è volata letteralmente, non ci siamo quasi nemmeno accorti. E poi queste ultime parole del dottor Sergio davvero si toccano l'anima, perché con tutto ciò che può succedere, con tutto quello che capita nell'umanità, con quello che stiamo vivendo, eccetera, eccetera, alla fin fine è l'amore che vince, è l'amore che, insomma, è quello che ci coinvolge tutti, no? In qualsiasi circostanza ci troviamo. Io vorrei proporre, falando no hoje, uma mensagem de Chico Xavier, como se fosse uma prece. Em vez de eu ficar gastando palavra, eu vou ouvir vamos ouvir todos juntos. Excelente. Uma mensagem de Chico Xavier muito breve, e depois da mensagem do Chico a gente volta para a despedida final, ok? Excelente. Eu acho que já vai ser uma boa coisa.
Puxa, saudade do tempo. Dia como hoje terá só uma vez. Doutor Sérgio, muito, muito obrigada. Mas olha, Obrigado. eu queria muito desligar, mas eu vi uma pergunta que a pessoa está tentando por todos os lados, diz que a gente não viu a pergunta, me mandou pelo WhatsApp. Então, eu falei assim, não sei se vai ter uma manhã para responder essa pergunta, por gentileza. Agora, ele fala assim, eu fiz uma pergunta, ok, que não deu para ver. Desde criança, eu acordo durante a noite, mas o meu corpo está dormindo praticamente. Eu sou consciente, mas é como se eu não estivesse dentro do meu corpo. E eu faço esforços enormes para acordar o corpo e eu tenho medo daquilo que vai me acontecer. Eu nunca falei isso nunca falei sobre isso com muito prazer com ninguém, mas eu não sei do que se trata. Não sei se eu consegui explicar, ter uma explicação. Allora, la domanda che ci arriva ci fa Luca ao dottor Sérgio, questa l'ultima domanda, dice, ho fatto una domanda, ok, sin da bambino mi sveglio durante la notte, ma il mio corpo non è sveglio, então, quer dizer, é o espírito que acorda, mas o corpo está dormindo. Sono consciente, ma è come se fosse non dentro. Faccio sforzi enormi per svegliare il corpo e ho paura di quello che mi capita. Non ne ho mai parlato volentieri. É uma mediunidade de desdobramento, não é? Normalmente os médiuns de desdobramento, eles são médiuns de cura. É uma mediunità di sdoppiamento e normalmente le mediunità di sdoppiamento riguardano i medium di guarigione. Essas pessoas com esses perfis, eu oriento trabalharem a mediunidade de cura. Pode ser num centro espírita, mas pode ser também num grupo de oração ou no reiki, em algum tipo de... A queste persone che hanno la mediunità di guarigione, io gli raccomando di lavorare o appoggiarsi a un centro spiritista o in un gruppo di preghiera o anche attraverso il reiki. Alguma coisa desse tipo, mas é um tipo, parece, falando assim, eu não conheço o caso, mas pelo sintoma parece um tipo de mediunidade de desdobramento que é muito próprio dos médiuns de cura, os médiuns xamânicos, né? Non conosco la situazione, ma dalla descrizione sembra un caso di sdoppiamento. Il sdoppiamento molto spesso ha a che vedere con la mediunità di guarigione. Muito, muito obrigada. Almeno demos essa resposta ainda hoje, sem esperar a próxima vez. Doutor, muito, muito agradecida, realmente, de coração. Obrigado. E todos os amigos, com certeza. Ringraziamo molto il dottor Sergio Filippi per la sua disponibilità, un'ora e mezza con noi, oltre alla sua esposizione, rispondendo alle nostre domande. Ringraziamo tutti gli amici che sono stati con noi e ricordiamo il prossimo appuntamento, il prossimo studio di questa settimana, con mercoledì, che sarà con il nostro carissimo amico Luis Hu. Quindi chi vorrà essere con noi mercoledì alle ore 21:30, sempre in questo stesso canale. E a tutti una felice serata, una buona notte. Grazie mille. Grazie bene al dottore, grande bacio e a te. Grazie. Grazie mille.